Povo do bem, estamos aqui com o nosso programa Tesão Literário, pela primeira vez ao vivo com o público. A gente está direto da cultura nordestina. O programa será exibido no começo de abril, mas hoje é o Dia Internacional da Mulher e ninguém melhor do que a gente receber Vera Ferreira, neta de Maria Bonita e Lampião. Vera, seja bem-vinda. A gente está com um microfone só, a gente vai compartilhando aqui, batendo esse papo. Seja bem-vindo ao Tesão Literário. Você tem tesão, não? Eu tenho muito tesão em falar sobre o cangaço. É um prazer enorme que eu tenho. E dizer assim, que eu fico feliz em poder partilhar com vocês o pouco do que eu sei. Porque eu digo que a história do cangaço, ninguém sabe tudo, né? Ninguém é dono da história do cangaço. E é uma areia movediça. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre o cangaço. Eu queria aproveitar já essa deixa. Eu queria que você dissesse quem é Maria Bonita e quem é Lampião. Os seus avós. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Porque eu digo que eu sou Vera Ferreira, tenho 63 anos. Desde que eu me entendo de gente, que eu sempre soube que meus avós eram Lampião e Maria Bonita. Minha mãe, Expedita Ferreira Nunes, está com 85 anos, ela é viva, um broto. Infelizmente não veio porque está em Minas, né? E eu descobri quem eram meus avós a partir dos 13 anos, porque até então a gente só ouvia que raça de Lampião não prestava. Era um preconceito terrível. E quando eu tive com os primeiros cangaceiros, foi a Cristina da Mata Machado, que foi uma escritora paulista que nos levou a São Paulo, que eu digo que o cangaço tem um divisor de águas, que pós-Cristina as pessoas começaram a se interessar mais pelo cangaço, olhar, um novo olhar. E quando eu tive com os cangaceiros, aí eu percebi que a história era muito mais do que eu tinha ouvido falar até então. E naqueles meus 13 anos eu fui entrevistada pela Folha de São Paulo e disse para o jornalista que eu faria um grande trabalho sobre meus avós. Eu com certeza não sabia da responsabilidade que eu estava me metendo. Mas eu digo que cada um tem sua missão. E minha missão realmente, nós somos 4 irmãos, eu sou a mais velha das mulheres, tem um rapaz que é o mais velho. Eu digo que a minha missão é levar adiante essa história do cangaço, a história dos meus avós. Por isso que eu faço com tanto tesão, com tanto prazer e com tanto orgulho de falar sobre eles. Nesse sentido, a gente brinca muito falando de tesão como prazer mesmo, né? E literatura, se não tiver prazer para escrever, para ler, não rola, não é verdade? Com certeza. Eu já vou aproveitar e entrar nesse gancho. Você tem um livro, né, sobre Maria Bonita, não é isso? Esse livro veio a partir das pesquisas que você já vinha fazendo, ou tu sempre tivesse essa vontade de contar um pouco da história dela? Como é que surgiu essa? É uma longa história. Assim como eu tive vontade de saber quem era Virgulino Ferreira, que era meu avô, que é o meu avô, quando eu comecei as minhas pesquisas, eu não queria saber quem era Lampião, e sim quem era Virgulino. Porque eu sabendo quem era Virgulino, eu poderia saber quem era Lampião. E eu fui buscar isso. Quando eu fui para a Serra Talhada, eu nunca me apresentei como neta de Lampião ou Maria Bonita nas minhas pesquisas, porque eu achava que se as pessoas gostassem do meu avô, iria exacerbar nesse gostar. E se odiassem também, não iria expor teu ódio porque estar diante da neta deles. Então, não era medo, não era vergonha, não era absolutamente nada. É que desde o início eu queria saber a história tal qual aconteceu, porque eu via muitos julgamentos, ouvia e ouço até hoje pessoas que nada sabem sobre o cangaço e querer julgar o cangaço. Então, a minha avó, a vontade de conhecer minha avó se deu muito depois. Primeiro eu quis conhecer meu avô, porque quando eu era criança que eu via raça de Lampião não presta, não estava raça de Maria Bonita não presta, né? Então eu fui atrás do meu avô. E depois começou a me incomodar que as pessoas diziam assim, ela é neta de Lampião. Aí eu corrigia, e Maria Bonita. E foi a partir daí, dessa ausência de trabalhos, de falar e de se conhecer sobre Maria Bonita, que eu fui atrás. Era muito difícil saber da história da minha avó, porque são poucas as pessoas que estão vivas ou que conheceram. Eu tive o privilégio de conhecer as minhas tias, né, as irmãs da minha avó, são tias-avós minha, e eu falei para a Germana Gonçalves de Araújo
que é uma paraibana que mora em Aracaju, que para mim eu considero uma das maiores designers gráficos, né, do Brasil. Eu falo isso sem medo de errar. Eu disse: Germana, está na hora da gente fazer um trabalho sobre minha avó. Está na hora das pessoas conhecerem quem é essa mulher. Porque o cangaço viveu os homens viveram, mas teve um momento das mulheres. E as pessoas têm que ter conhecimento da entrada dela, como é que foi, como é que aconteceu, porque tem muito erro e muitas inverdades e histórias sobre a minha avó. E quando nós conseguimos fazer esse livro, em 2011, no centenário dela, é um livro que eu tenho muito orgulho até hoje. Eu me emociono quando eu vejo o livro. E é lindo, né? Ele é lindo, ele ganhou um prêmio da Biblioteca Nacional como melhor projeto gráfico. Ganhamos 2 prêmios também do Jabuti na época, né, como projeto gráfico e capa. E eu sempre digo assim: não olhe a beleza, veja o conteúdo, né? Porque nós fizemos com muito carinho e, enfim, é isso. Mas isso é bem interessante, porque o cangaço tem essa beleza estética, muito original, por sinal. Né? Então o livro, de alguma maneira, acaba sintonizando. Com certeza, isso, né? Com certeza. Você tem alguma eu sei que você conheceu o Dadá. Sim. Não é verdade? E eu sei que você fala muito sobre as inverdades, sobre Lampião, Maria Bonita, o cangaço. Cita algumas dessas inverdades que tomaram lugar de verdade aí ao longo da história. Bom, Dadá foi uma das primeiras cangaceiras que eu conheci nos 13 anos, quando eu fui para São Paulo. Foi Dadá, Sila, Dulce, eu conheci a criança, Balão, Labareda, nessa mesma leva lá em São Paulo. E Dadá foi uma grande mestra para mim. Dadá era uma mulher muito séria na história do cangaço, né? E me ajudou muito, assim como Sila, que morou lá em casa um ano. As inverdades, eu costumo dizer que o Brasil... as inverdades é desde a nossa colonização, desde o descobrimento, entre aspas, do Brasil, né? Já começa a inverdade daí. Infelizmente, quando eu estudei na escola, lá, quando a professora de história olhou para mim, olhou para a classe e disse: Antônio Conselheiro, louco e fanático, ponto final. Cangaceiro, bandido e sanguinário. Não saiu daí. Aí, a partir daí, eu percebi que a história do Brasil é totalmente errada, mal contada. E nós, brasileiros, né, somos enraizados na mentira. E você falar as coisas que, olha, isso não aconteceu, isso não é verdade, é um trabalho gigante, né? Porque as pessoas, é muito mais fácil acreditar nas mentiras do que na verdade. A verdade é algo relativo, né? Nos fatos que realmente aconteceram. Eu lembro que teve um senhor aqui no Itacaruna, eu estava na exposição, que ele me chamou e disse: quero contar uma história sobre sua avó. Eu fiquei super feliz, porque são poucas pessoas que me contavam história sobre minha avó. Aí ele disse: eu quero contar em particular. Eu digo: vamos. Aí ele olhou para os meus olhos e disse assim: sua avó, quando sua avó chegou na bodega da sua avó, aí eu pensei: pô, já tem mentira. Minha avó não tinha bodega, né? Ele pediu não sei o quê, ela olhou para ele e disse: eu me apaixonei por você e vou lhe acompanhar. Vou lá dentro pegar umas calçolas. Eu juro que eu ia perguntar as cores das caçolas, mas pela idade dele, minha mãe e meu pai me ensinaram a respeitar os mais velhos, eu calei. Aí ele contou a história, e depois eu disse: senhor, eu não sei onde o senhor ouviu isso, mas isso não é verdade. Ele me empurrou literalmente e disse: você não sabe de nada, e foi embora. Quer dizer, é uma pessoa que nunca vai querer ouvir a verdade, né? Outra coisa que disse que minha avó ainda era casada quando meu avô a conheceu e meu avô carregou minha avó. Não é verdade. Minha avó já estava separada do primeiro marido. Eles namoraram durante um ano, até ela entrar no cangaço pela perseguição que a família dela sofreu, que eles tiveram que deixar as terras, sair da Bahia para ir para Alagoas. Aí ela disse: não vou, eu vou acompanhar Lampião. E eu costumo dizer que foi um grande amor, né, que uniu os dois, porque até então, na história, né? Já namoravam, mas não era namoro como agora, não. Se viam esporadicamente, porque para Volante descobrir que meu avô estava passando naquele lugar várias vezes, era sinal de alguma coisa. Então toda a família correu risco, né? Eles chegaram, a Volante chegou a botar a família toda dentro de casa, quebrar o telhado, disse que ia incendiar a casa com toda a família. Foi quando aí meu bisavô resolveu deixar as terras. Que hoje tem um museu lá no local, que é lá na Malhada da Caiçara. Minha avó é baiana, meu avô é pernambucano. Então, quando essas histórias que falam,
né? Ela entrou no final de 30, por causa de toda essa perseguição. Meu avô aceitou, ela ficou do final de 30 até julho de 38. Minha avó era uma moleca no cangaço, né? Isso dito por cangaceiros, principalmente o 25, com o qual eu tive o prazer de conviver até os últimos momentos dele. Ele era um dos cangaceiros que tomavam conta, entre aspas, da minha avó. Ele dizia assim, eu era muito covarde, eu tinha que não ir para o combate. A única solução que eu tinha era bajular Maria Bonita. Na Maria, que lá no cangaço é outra coisa. No cangaço ninguém conhecia ela como Maria Bonita, né? No cangaço ela era Maria, Dona Maria ou Maria do Capitão. E ele disse que quando ele entrava no armazém, na bodega, tirava a melhor pedaço da carne, que ele sabia que minha avó gostava e dava para ela. Aí foi quando meu avô pediu para ela escolher as pessoas que podiam ficar com ela, ela escolheu o 25. Ele disse que era uma pessoa muito simples, isso é dito por Dadá, ou pela Cira, Dadá não, Dadá tinha um ranço com minha avó muito grande, né? Mas todos eles diziam que era uma garota, uma criança, né, que brincava, que acolhia muito bem as mulheres que estavam entrando e que tomava conta deles, né? Não se arvorava de mulher do chefe. Isso que eu acho legal na personalidade dela. Bom, esse é um tema maravilhoso, tem um monte de perguntas para a gente fazer, a gente tem que fazer um breakzinho aqui rápido, vocês estão ligados aí, saca aí as redes sociais do programa da TV Pimenta, para assistir o programa Tesão Literário, curtir, compartilhar, e a gente volta já já com Vera Ferreira. Estou muito mal acompanhado, para não dizer o contrário. Não? Eu não sei se você sente isso, mas Lampião e Maria Bonita, e todo o cangaço, né, toda essa coisa do cangaço, ela traz um sentimento de heroísmo no povo nordestino e também um sentimento de banditismo. Não é? Você acha que tem um pouquinho de ambos? Ou independente do teu lado afetivo, o que é que tuas pesquisas apontaram de fato em relação a isso? Eu costumo dizer que estudar nesse ângulo, herói ou bandido, é uma linha muito tênue, muito frágil. Né? Você minimizar uma história enorme. Né? Herói e bandido, é muito fácil. Ele foi um bandido? Foi. Ele estava à margem da lei. Se você está à margem da lei, você é um bandido. Né? E ele teve comportamentos infinitos, né? Cangaceiro, volante. O volante mesmo se vestia igual a cangaceiro para praticar atrocidades e dizer que eram cangaceiros. Isso fazia parte da briga entre eles. E se criou um mito, né? Se criou um mito, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que... Eu costumo dizer que quando eu apresento Paulinho como meu amigo, né, Paulinho? O pessoal fala, como se fosse algo inimaginável eu ser amiga do filho da pessoa que comandou o massacre no Angico, né? Eu acho que a gente tem que entender a história, né? Cada um do seu lado, porque cada um tinha seu dever e seu comportamento. Então, eu acho que a história tem que ser olhada através de estudo, né? Eu estava conversando com Vanessa da minha preocupação com relação à história do cangaço, que atualmente tem grupos que não lê livros e se arvora de doutor no cangaço, né? E falam as maiores atrocidades, besteiras, e as pessoas leem e acham que é verdade. Assim como passou uma minissérie recente, Entre Irmãs, que o pessoal disse, pô, Vera, que minissérie boa de boa? Eu não digo a palavra que eu disse porque eu estou em público. Uma boa desgraça, né? Porque se alguém quiser entender o cangaço e dizer que aquilo é bom, eu vou lamentar. Então, assim, é muito difícil você separar os dois. Falta informação, né? Eu acho que falta
além da informação, acho que tem livros bons que aconteceram. Eu acho que falta da gente brasileira vontade de ler, educação, né, que não se tem. Não se tem essa cultura da leitura. Não se tem tesão literário. Não se tem tesão literário. Né? É isso que falta no Brasil. Nós somos um povo sem memória. Nós somos um povo sem história. É verdade. Né? Nossas revoluções sociais não são ditas. Né? Então, eu acho que... E eu não vou ver isso melhorar, infelizmente. Eu não sou pessimista. Eu sou um otimista triste. Entendeu? Porque eu não vou ver. Eu não vou ver isso. Tópica, né? Entendeu? Eu gostaria muito de ver. Acho legal, as pessoas consomem o livro do Cangaço, consomem. Mas me entristece as pessoas não saberem, só ler um livro e já achar que aquilo é o certo. Entendeu? Vamos aproveitar que hoje é o Dia Internacional da... Opa! Telefone, alô? Alô, não é telefone. Terminou o prazo. Esse aqui é o momento que a gente faz a pergunta-chave do programa. E aí eu vou aproveitar, tá todo mundo embora para você. Não vá-se embora, não. Se você quiser olhar para essa câmera aqui, aí você vai olhar para o público que está em casa, e a galera que está aqui está lhe vendo, e você vai responder: Vera, o que é que te dá tesão? Me dá tesão hoje... Sempre tive tesão em falar sobre o cangaço e pedalar. Isso me dá uma tesão muito grande. O cangaço é como se fosse parte da minha vida mesmo. Eu respiro o cangaço. E isso me faz um bem e um orgulho muito grande, porque eu trabalho isso com seriedade e procuro ser o mais imparcial possível. Eu lembro quando eu escrevi o primeiro livro com Antônio Amauri, que é um dos maiores pesquisadores, ele disse: Vera, você vai ser muito julgada. Eu estou preparada para isso, porque eu nunca quis fazer meus avós de heróis. Eu quero que se entenda a história, que se ele matou C, ele tem que dizer matou C. Agora eu quero que entenda o porquê que eles entraram no cangaço. É só isso que eu quero. Ok? Muito obrigada. Que maravilha. Isso aqui é tesão, rapaz. A gente tem que invejar. E como a gente fala de tesão, é a brincadeira do programa. Você vai receber aqui agora. Olha o que é isso aí. Que maravilha. Isso aqui tem 1001 utilidade. Isso aqui tem 1001 utilidade. Eu vi que até você pode cobrir tua câmera para não molhar também. Que maravilha. Tem um número aí, não tem? Eu fui sorteada. Olha, rapaz, isso aí é o seguinte. Nós sempre 97. Trazemos um livro. Tem o número 97. 97. Sempre trazemos um livro. E, claro, eu escolho a passagem, né? Aí eu fico brincando dizendo que é aleatória, não. Está marcado aqui. Pegue aqui. Inclusive é o marcador do meu livro novo. Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques. Então, na página 97, tem um trechinho pequenininho. Eu queria que você lesse. E eu vou te fazer uma pergunta a partir disso aí. Ao cabo de tantos anos de guerra, de governos amargos, de amores insípidos, o ócio pesava como uma dor. O pouco de vida com que o general amanhecia ia definhando, enquanto meditava na rede. Grande Gabriel Garcia Marques. Grande colombiano que devia ser brasileiro, que é um escritor arretado. Vou lhe perguntar, você chega a imaginar como seriam os teus avós, velhinhos, cansados, saudosos, arrependidos? Como é que você constrói Lampião e Maria Bonita no hipotético futuro onde eles envelhecessem? Eu converso com ele todos os dias, você quer saber, né? Eu esteio comigo 24 horas. Então, eu acho que eles me acompanham tanto que eu acho que eles estão comigo e eu não vejo eles velhos, caquéticos. Não, eu vejo eles pessoas, né, que me acompanham, estão seguindo a vida deles. Nossa, você acha que eles teriam arrependimento ou orgulho? Como é que seria essa? Eu acho que arrependimento, eles teriam, porque todos nós nos arrependemos de algumas coisas, né, de alguns comportamentos da gente, e eles eram seres humanos, e com certeza eles teriam alguns arrependimentos, sim. Mas eu acho que teria orgulho da sua caminhada também, entendeu? Aproveitando, essa garra que o pessoal do cangaço tinha, essa força de enfrentar o que eles achavam que era errado, você acha que isso foi consequência do que é o nosso povo, ou o nosso povo foi muito influenciado por isso também? Eu sempre digo que o sertanejo, meu avô era sertanejo. As pessoas às vezes dizem assim, mas seu avô era muito vaidoso, seu avô era muito religioso, seu avô era... Gente, meu avô era sertanejo, meu avô nasceu sertanejo. E o sertanejo é assim, é um homem, são pessoas fortes,
são pessoas que de uma garra infinita, né? E religiosos, tementes ao ser superior e vaidosos. Eu duvido você chegar no sertão, você que quiser tirar foto de um senhor ou de uma senhora, que eles não vão se arrumar. Ele pode estar com a camisa poída, a camisa lá suada, mas eles vão se arrumar. Então, eles são a cópia fiel do autêntico sertanejo. Eram os moleques, né? Assim como a Volante também eram os moleques, e que eram todos sertanejos, todos fortes. Né? Essa ligação que foi feita, um estudo com a moda, né? A moda do cangaço, tarará. Havia muita frescurinha para compor aquela roupa, ou não tinha muita frescurinha? O negócio era ir para o meio do mato mesmo, onde ralava, onde tinha que ter um gibão, tinha que ter um chapéu. E da tua pesquisa, o que é que tu acha disso? Assim? O que é que tu descobriu nisso aí? Eles não usavam gibão, né? Eu digo quando meu avô recebeu o uniforme para combater a coluna Prestes, ele percebeu que aquele tecido, que ele não chegou a combater, graças a Deus, eles perceberam que aquele tecido, que era uma mescla azul acinzentado, muito parecido com esse tecido, era muito forte e aguentava todo o sertão, os espinhos, enfim, as agruras do sertão. Então, eles já passaram a adotar aquele tecido, né, que era aquele material. Então, assim, essa coisa da frescura, que tem muitos pesquisadores que afirmam que meu avô só tomava uísque White Rose. Eu cheguei para um jornalista e perguntei, você conhece o sertão? Conheço. Não, eu falo sertão, eu falei para ele. Conheço. Procure o uísque White Rose hoje. Se tiver, então meu avô tomava sempre, né? E eu cheguei para esse pesquisador e disse, eu não estou lhe dizendo que meu avô não possa ter tomado uísque. Algum coronel pode ter dado um uísque para ele. Agora, você dizer, afirmar que meu avô só tomava o uísque White Rose, aí é demais da conta. E as pessoas aplaudem e acreditam no que esse cara faz. Que meu avô era o costureiro do cangaço. Cara, pelo amor de Deus, né? Meu avô, ele tinha uma habilidade em couro, e quem conhece aqui a história do sertanejo sabe que o vaqueiro, quando vai para a sua lida, eles mesmo arrumam suas roupas, porque não tem mulher para fazer aquilo ali. Então, eles são obrigados a saber fazer essa costura. E meu avô também, os cangaceiros faziam. O bordado, porque foi o Lampião que trouxe as cores. Seria muito bonito para mim dizer, meu avô era o máximo, né? Mas não, foi Dadá que levou as cores para o cangaço. Né? Então, assim, são essas coisas que parece frescura a gente bater, mas que você começa a entender também o comportamento dos cangaceiros. Eles gostavam de se enfeitar. Aliás, todo sertanejo gosta de se enfeitar. Todo mundo gosta, né, de colocar um brinco, as mulheres, os colares, né, os homens, um enfeite. Os homens hoje estão super vaidosos. Chegam até a ser mais vaidosos que as mulheres. Então, assim, eles tinham um comportamento normal, gente. Entendeu? Que maravilha, o bate-papo está muito bom, a gente vai ter que dar uma paradinha de leve, saca as redes sociais aí, continua compartilhando, curtindo, que a gente volta para o último bloco, para a gente fechar aqui o papo com Vera Ferreira, neta de Maria Bonita e Lampião. Segura aí. Mas tem um lugarzinho ali bonitinho que você pode se encaixar ali. Mas é porque está no intervalo, meu querido. Não está mais. Já não está mais? Não. Já não está mais no Aqui intervalo. É tudo muito rápido. Vocês estão gostando do bate-papo, não? Então, eu não estou mentindo, eles estão gostando. Então a gente vai... Ó, que legal. Valeu. Aplausos, gente. Aplausos para Vera Ferreira. Não, para nós. Para nós, Maravilha. Então você. Para tudo. Né? E aplausos para vocês também. Muito bem. Parabéns por vocês estarem aqui numa quinta-feira. E pela paciência. Com a paciência de me aguentar.
Não é Vera não, que, vixe Maria, a gente fica 5 horas ouvindo ela falar aqui e não cansa, né? Mas, Vera, eu queria falar um pouquinho de você. É verdade que você foi e é a primeira mulher cinegrafista do Brasil? Pois é. Eu costumo dizer assim que o fato do pessoal sempre dizer assim, vamos lutar pelo feminismo. Eu digo assim, eu acho que cada um tem que fazer sua parte. Eu enfrentei os profissionais só homens. Imagino, E quando me disseram, uma mulher cinegrafista, eu era repórter cinematográfico, eu disse, tem alguma bula que diga que mulher não pode fazer as coisas? Não, então eu faço. E fui a primeira mulher no país a botar uma câmera no ombro, com muito orgulho, né? E eu sempre digo que a gente, quando quer fazer as coisas, seja lá homem ou mulher, a gente é capaz de fazer quando a gente quer. E quando a gente tem tesão de fazer as coisas. Entendeu? Então a gente tem que ter esse tesão de fazer as coisas. Agora eu sei que você perdeu um pouquinho o tesão, porque você teve que cobrir o Congresso Nacional, né? Que se hoje já é uma zona, né? Eu imagino como é que foi esse teu trabalho. O que é que tu tirasse de lição para a tua vida, do convívio, que até a gente conversando em off, você dizia, é um circo, né? Desse circo mesmo. Os palhaços somos nós, é engraçado. Com certeza. Eu cobri o Congresso, eu morei 10 anos em Brasília e cobri o Congresso durante 4 anos praticamente, e os últimos anos, depois na eleição do Tancredo, eu cobri durante 6 meses, acompanhei o Tancredo. E lá no Congresso, eu tive a nítida certeza de uma coisa, aquilo realmente é um circo, nós somos os palhaços, e aqueles políticos, para mim, são todos farinha do mesmo saco. E me entristece ver pessoas hoje, amigas, brigando por esses capucos que não fazem nada por nós. Isso é triste, né? Eu acho que as pessoas precisam olhar, né? Entender o que é a política, o que é a politicagem, para que as coisas andem e fluam melhor para a gente. Né? Porque nós estamos um país sem rumo, sem educação, isso não é de agora, sem educação, sem cultura, sem segurança e sem saúde. Eu moro em Aracaju, que é um ovo, gente, um ovo. E é uma das cidades mais violentas que está dentro, né? O roubo é algo assim que ultrapassa já o limite. E não temos a quem recorrer. Então, eu peço para todos, não briguem por esse pessoal, gente. Né? Briguem por um todo. Não uma coisa micro, mas uma coisa macro. Quando a gente vota numa pessoa, é de uma responsabilidade muito grande. Não é o que essa pessoa vai fazer por a gente, mas sim o que ele pode fazer pela comunidade e por todos. Como é que a gente muda? Muito bem. Como é que a gente muda? Como é que a gente muda esse quadro? Eu acho muito difícil mudar, porque nós não temos educação para isso, né? Ou seja, tome tempo, né? Tome tempo, tome tempo. Eu acho que as pessoas precisam se educar. Eu não vejo essa nova geração muito propensa a mudar, não. Né? Porque é um ranço que passa de pai para filho. Quando eu digo que quando você faz uma política, se você fizer chegar num local e disser, eu não tenho dinheiro, mas quero trabalhar, dificilmente você vai ter voto. Né? É uma barganha, uma troca. Isso desde a nossa colonização. Quando os portugueses chegaram, com o Brasil já descoberto, e moravam os índios aqui, e eles barganhavam com os índios. Então isso é enraizado há muitos anos. Isso a gente tem que cortar. Né? Você acha que Maria e Bonito Lampião davam um deputado e um senador para mudar essa realidade, ou eles passariam longe dessa brincadeira toda? Porque assim, eles se envolviam de qualquer forma na época e tinham um envolvimento também com alguns coronéis, com a política, o próprio Padre Cícero, né? Que eu ia até perguntar a você aproveita e emenda se o Lampião tinha essa relação tão próxima mesmo com o Padre Cícero, como todo mundo apregou, mas você acha que eles tinham interesse de entrar para um cargo público se fosse hoje em dia? Deus me livre, eu seria a primeira a não votar neles. Não, meu avô só viu o Padre Cícero uma vez, gente. Né? Não tinha essa aproximação. Havia um respeito muito grande do sertanejo, dos cangaceiros, pela figura do padre, que era uma autoridade máxima. Né? O padre era uma figura muito forte. Verdade. E ele tinha uma dívida de gratidão com o Padre Cícero, porque o Padre Cícero acolheu a família do meu avô, os irmãos do meu avô. Porque a família do meu avô foi tão perseguida quanto meu avô. Eles tinham que se apresentar na cidade para um delegado, né, falava de que família que era. Se houvesse alguma coisa contra, eles tinham que vazar. E Padre Cícero acolheu essa família. Então, ele tinha essa dívida de gratidão, além do respeito pela figura de padre, mas só teve uma vez, foi em 26, quando ele foi pegar a patente de capitão. Eu acho que não. Eu gostaria muito que eles não entrassem na política, não. Entendeu?
Não, no momento atual, não, porque é muito difícil. Acho que vocês, quem é sério não consegue fazer absolutamente nada nesse país tão corrupto. Eu vou complementar essa pergunta. Você acha que faltam mais Lampiões Maria Bonita nesse país, pelo menos com essa vontade de fazer algo diferente? Né? Eu acho que está faltando homens de garra, né? Homens que tenham palavras, homens que tenham decisões, né? Acho que homens sérios. Acho que está faltando no nosso país é isso. Quando eu falo homens, eu incluo homens e mulheres, né, em geral. Mas eu acho que faltam pessoas. Aliás, eu acho que falta mais mulher ainda, né? Mais mulher, mas é uma loucura. Você não consegue. Eu tenho um amigo meu que foi um deputado federal em Aracaju mais votado, e eu dizia para ele o que era o Congresso, e ele não acreditou em mim. Depois de um ano, eu fui jantar com ele lá em Brasília, que eu estive em Brasília, ele disse: Vera, mas nunca quero ser político, que aqui não se faz nada se você quiser alguma coisa séria. E nunca mais realmente ele entrou na vida política. Então, para você ver como é que é aquilo ali. Aquilo dali, eu acho que devia ter homens para implodir aquela desgraça ali, porque a gente paga muito caro para esses capucos não fazerem nada. É revoltante. Eu ando muito revoltada com relação a isso. Me diga uma coisa. Para você não se revoltar muito, porque eu vejo Maria. A mulher neta de Lampião Maria Bonita. Já ela dá uma tapa no meu pé do ouvido aqui, eu estou lascado. Isso é preconceito. Preconceito. Ouviu muito isso, não viu? Até hoje. Até hoje, né? Até brincadeira. O que é que você acha do que você conheceu de Maria Bonita na história que você levantou, nas pesquisas? O que é que tu acha que tu herdasse de Maria Bonita e Lampião? Mais especificamente de Maria Bonita, porque vocês são mulheres, né? Eu gosto de rir muito, né? Apesar de às vezes parecer muito séria, carrancuda, mas eu gosto de uma molecagem, eu gosto de me divertir, eu gosto de amigos, tenho grandes amigos, e ela era muito amiga das companheiras, dos companheiros dela. Né? Do meu avô, a admiração que eu tenho por ele, eu acho que é a serenidade e a palavra. Isso eu via de todos os cangaceiros, que era uma pessoa de muita palavra. E de inimigos também. Eu tenho isso gravado de soldados que admiravam muito o comportamento do meu avô. Aliás, quem tem palavra acaba fazendo muito inimigo, né? Ah, com certeza. Isso é a vida inteira e mais 100 anos. A gente está se caminhando para o finalzinho da entrevista, mas eu queria saber de você o seguinte, rapidamente. Houve um imbróglio aí de um livro que um juiz lançou. Eu sou obrigado a perguntar a você, como é que anda esse processo judicial que o cara afirmou que Lampião era gay, então bexiga ele tirou isso, pelo amor de Deus, né? E como é que anda essa história toda? Porque ele chegou a vender livros, e eu sei que você entrou com outra ação depois, um negócio meio doido isso da parte dele. Como é que ficou essa história? Tem pessoas que... O cangaço, gente, é algo que dá ibope, né? A pessoa normalmente quando escreve um livro, vocês tenham certeza de uma coisa, a imprensa toda vai falar desse livro e dessa pessoa. E muita gente usa isso. Anildomar! Tudo bom, meu filho? Grande Anildomar. Tá, babu. Normalmente as pessoas adoram aparecer com relação ao cangaço. E essa criatura que fez esse trabalho, que eu digo que não é um livro, que eu acho que é uma afronta à palavra livro, né? Não é o fato dele ter dito que meu avô era um gay, um homossexual. Eu não tenho nada contra, não. Ele poderia ter sido um grande homossexual. Parabéns. Mas ele não teve basamento de absolutamente nada. Ele afirmou que minha avó era adúltera, que meu avô não tinha ereção e que minha mãe, consequentemente, não era filha deles. Né? E que Luiz Pedro andava com os dois. Nós colocamos realmente um processo, e quando é tão gozado, quando a gente coloca um processo, muita gente acha que a gente quer dinheiro. Entendeu? E falam muito, e principalmente a minha figura, né? Eu sou pintada como uma peste, né? De braba, de ruim. Mas não, a gente queria que essa pessoa parasse de fazer, porque nem os piores escritores do cangaço foram contra esse livro. Os piores escritores foram contra esse trabalho que ele fez. Nós conseguimos barrar durante 3 anos, e eu também não falei durante 3 anos sobre isso. E quando 3 desembargadores liberaram o livro, eu resolvi falar. Eu fui para um programa de rádio, que é muito ouvido em Aracaju, e disse, se essas três pessoas falaram sobre isso, né, liberaram,
Então, eles também me dão o direito de falar que esses 3 desembargadores também são homossexuais, as mulheres deles são adúlteras, e podem me dar o direito, porque ele disse que meu avô era um homem público, mas minha avó podia falar o que quisesse. Eles esqueceram que eles tinham família, eles têm família, têm uma filha ainda viva, né? Injustiça eu não acredito, né? O judiciário eu acho podre, né? Lógico que eu digo que eu não estou generalizando, tem pessoas sérias. Eu tenho um grande amigo meu, escritor, Sérgio Dantas, que é escritor e é juiz lá em Natal, é uma pessoa muito séria. Mas nós estamos com um judiciário, executivo, legislativo muito podre, né? E a gente não consegue que a justiça se faça, simplesmente, entendeu? E continua vendendo o livro dele, né? O livro, não, essa desgraça. Né? Mas, enfim, a gente tem que passar também por tudo isso, né, para aprender também. Faz parte, né, Vera? Faz parte. Foi legal, a gente terminou agora o nosso tempo, a gente vai finalizar. Eu só queria fazer um registro na Nildomar, lá em Serra Talhada. Eu estava na Feira do Livro de lá, como escritor, e ele gentilmente abriu as portas à noite para eu e Marcelino Freire a gente visitar o Museu do Cangaço lá. Foi maravilhoso, uma experiência fantástica. Esse cara é assim mesmo. Ele é arretado. Então, Vera, você é uma simpatia. Para quem peste, não. Para quem acha que a neta de Lampião e Maria Bonita é o diabo, tem nada a ver, que nem Lampião e Maria Bonita era. Não é verdade? Não mesmo. Então, quero agradecer demais a sua presença no Tesão Literário. As pessoas que estão aqui, que conferiram aqui a entrevista, meu beijo para vocês. Obrigado de coração. E eles vão ser brindados ainda. Obrigado pela paciência. Obrigado pela paciência, né? E eles vão ser brindados ainda com... Eu espero que agora eles façam perguntas, né? Eu espero agora que o pessoal faça perguntas, né? E você vai ficar à vontade para continuar esse bate-papo. Até madrugada. Povo do bem, gratidão, beijo para vocês, até a próxima. Ligados aí nas redes sociais. Galera, muito obrigado, gente. Boa noite a todos.